vários setores. Eu estava a começar a falar, por exemplo, na justiça. A justiça tem de ser uma justiça séria, uma justiça transparente, uma justiça clara, uma justiça que não é corrupta também. Já se levantaram algumas vozes que advogam que determinados PEPs, pessoas publicamente expostas, que mas até estão presas, digamos assim, devolvam o dinheiro, até porque já cumpriram parte da pena, já se arrependeram e deviam então ter a absolvição. Por outro lado, temos uma justiça que aquele homem que pilha galinhas ou que pilha telemóveis fica 5 ou 4 anos na cadeia, mas os crimes de colarinho branco, não é, tendencialmente são as pessoas que conseguem escapar à justiça. Portanto, uma reforma na justiça também é mesmo necessária no nosso país, não é? Uma reforma profunda. É tudo isso, porque com que coragem, com que moral prendemos alguém que rouba uma galinha e fica na cadeia uns meses. Eu visitei as cadeias, penso em 2015, e encontrei jovens, quando perguntei o que é que fizeram, tentaram roubar uma carteira, ou uma botija de gás, um colar, ou coisa assim do género. Estavam na cadeia, havia mais de 2 anos, 24 meses, sem ser julgados. Mas nós vemos pessoas que chegam num cargo público sem nada e 3, 4 meses depois já estão a ostentar riquezas. E toda a gente está a ver. E ninguém faz nada. Portanto, a questão da justiça, o emprego condigno, o polícia está na estrada de manhã, debaixo da chuva, à noite, debaixo do frio, e o salário dele é de miséria. Agora aumentou um bocado, mas continua a não ser suficiente. Naturalmente, ele tem de procurar maneiras de se arranjar. Chega em casa, as crianças choram de fome, não consegue resolver os seus problemas. Esses aspectos têm de ser todos acomodados para evitar que haja tentativa de pedir, de utilizar outros métodos de extorquir dinheiro no cidadão. Portanto, a questão do salário digno, do próprio emprego. Há uma série de condições que têm de ser resolvidas, não é? Para que o combate à corrupção também funcione. Exatamente. Senão, nós vamos ter problemas, vamos continuar com problemas por muito tempo. Muito bem. Bom, estamos a chegar ao fim da nossa entrevista, mas é uma questão que eu acho que é pertinente. Como é que está a questão do património da UNITA, por exemplo? Continua. Que tanto reivindicam. Continua com os processos nas gavetas. Abertamente não nos dizem o que é, mas dá a impressão que há uma decisão política de ignorar este assunto, porque já se falou tanto, já se debateu, já se chegou às conclusões. Aliás, os acordos mesmo também prevêem a entrega desse património e tudo continua na mesma. Portanto, são todas essas questões que, de facto, precisam de ser resolvidas para transmitir uma ideia real ou uma vontade real de fazer a reconciliação nacional de que tanto se fala. Bem, também há alegações que a UNITA teria património, dinheiro, que o Jonas Savimbi deixou dinheiro contra a Suíça, na Bélgica, diamantes, que também há membros da UNITA muito endinheirados. São histórias. Aliás, houve até vídeos do alegado, não sei se é verdade não, um filho seu que ostentava muita riqueza, champanhes na América. São histórias. Ainda ontem eu li ali que todos os dirigentes do MPLA, 95% dos dirigentes do MPLA têm casas no estrangeiro. Desenvolve a notícia
E depois, também na UNITA, há os que têm casas no exterior do país. Um deles é Samacuva, tem casas no Reino Unido. E na América, eu vi a sua casa na internet. Como? Eu vi a sua mansão na internet. Viu a mansão? Vi em Miami. E viu mesmo que é a mansão da Samacuva? Mas para além de que apareceu na internet como sendo mansão da Samacuva no Reino Unido, também apresentaram aqui uma mansão, agora a vila que Samacuva comprou em Roma, onde na Europa. Um indivíduo que eu não conheço, até hoje ainda não tive oportunidade de vê-lo, mandou uma fotografia, Sr. Presidente, estão a dizer que você está a ver noticiário, esta fotografia aqui é do meu hotel aqui no Calemba 2. Portanto, o que eu ia dizer é que Mas sem parte... esse é o hotel ou o hotel da pessoa que lhe mostrou a fotografia? Eu vou só dizer o que... vou acabar de dizer o que ia dizer. Quando eu vejo essa notícia, chama-me a atenção, deixa-me ler. Mas desde o momento que eu vejo que citou uns tantos dirigentes do MPLA, com casas aqui, casas não sei o quê, e mete a Samacuva com casa no Reino Unido, e eu sei, eu próprio, que não tenho casa nenhuma em Londres, eu desqualifico aquela notícia toda. Chego logo à conclusão que aquela notícia toda é falsa, é de alguém que está a inventar. Nunca tive... Gostaria. Gostaria de ter uma mansão no Reino Unido. Os meus filhos, por sinal, estão no Reino Unido, vêm a Angola de férias, querem regressar, mas não lhes dão emprego porque têm o nome Samacuva, então continuam na Inglaterra, onde encontram emprego, trabalham, ficam diretores de o que não conseguem no seu país. Mas Samacuva não é um nome que abre portas em Angola. Mas não abre portas em Angola este nome. Como? Não abre portas Samacuva, ser filho do Dr. Samacuva. Não, é o contrário. As portas fecham. É o contrário. Eu tenho uma filha que desafiou isso tudo. Os outros disseram, até a minha irmã também não conseguiu. Eu já disse isso ao Sr. Presidente. E ela conhece a minha irmã. Diziam, se a tia, que é tia, é irmã só, não lhe dão emprego porque tem o nome de Samacuva, o que será de nós? Mas uma delas desafiou, a minha segunda filha desafiou isso. Veio para Angola, ficou aqui 1 ano. Entrevistas aqui e acolá, em várias entrevistas, disseram, sim senhor, daria, mas tira o nome de Samacuva primeiro. Sentiu-se insultada e regressou para a Inglaterra. E vive numa casa social, onde paga a sua renda. Os outros meus filhos, um agora casou, tem a sua mulher, trabalha, tem capacidade de arrendar lá um apartamento, mas vivemos assim. Portanto, tomara eu ter uma casa em Londres, pelo menos os meus filhos não andariam assim, de apartamento a apartamento, mudar aqui e acolá, aqui agora sob a renda, muda para ali, aqui agora sob a renda, muda para ali. Portanto, nem em Londres, aqui em Angola, sim, tenho uma casota ali, simples e tal, e chega. É suficiente. É minimalista, não é? Chega, vivo ali, consciência tranquila. Muito bem. Bom, eu tenho de perguntar que avaliação é que faz do Presidente Alberto da Costa Júnior. É prematuro fazer esta avaliação, naturalmente, né? Mas acha que entregou bem o testemunho, os destinos da UNITA estão em mãos seguras que poderão, de certa forma, dar continuidade a este processo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E como diria, talvez, em primeiro lugar, é que neste processo da aprendizagem da democracia, nós temos que partir do princípio de que a maioria dos votos dos militantes ou delegados da UNITA foi para ela. Temos que respeitar essa vontade da maioria dos militantes. E isso significa
E eu volto a dizer, eu não acredito na capacidade de uma só pessoa. Naturalmente, a liderança conta enquanto indivíduo, mas precisa do apoio, precisa do concurso de todos. Portanto, é com essa ajuda de todos que nós podemos permitir que o indivíduo, neste caso o presidente do partido, possa implementar e dinamizar os programas que o partido... Eu sei que a pergunta é injusta, mas era entre os três, no caso Raul Danda, Numa, Alcides Sacal e Adalberto, entre os quatro. Era a sua inclinação natural ou qualquer um deles poderia ter ganho e o senhor estaria satisfeito com essa eleição? Eu mantive-me equidistante. Mantive-me equidistante porque muitos disseram, e alguns criticam, não, rapaz, você devia ter preparado alguém. Sim. Devia nos ter indicado o caminho. Não estamos, nós não estamos numa monarquia. Não é? Na monarquia, onde eu digo, é esta que fica, é esta que fica. Se estamos a falar da democracia, não é preciso que eu indique a fulano, porque até eu posso indicar a ou B e ser chumbado pelo voto dos militantes. Claro. Portanto, eu mantive-me equidistante, não entro nesta guerra de devia ser fulano ou esse não presta. Para mim, o presidente teve a maioria dos votos e, enquanto se mantiver na linha política do partido, naturalmente, vai contar como apoio. Agora, se eu vir que alguma coisa está a sair das linhas e tal, então eu tenho que defender a linha do partido. Não é o caso. Portanto... Já foi consultado por uma questão qualquer, ordinária, normal? Estamos sempre em contacto. Estão sempre em contacto. Muito bem. E o senhor com João Lourenço tem um bom contacto, tem boa relação, convivem, falam, comunicam-se? Sei que o presidente João Lourenço, sei que já foi recebido em audiência, quer conversar? Sim. Discutiram Angola? Não há problemas. Problemas nenhuns. Com todos. Muito bem. Olha, eu vou então ler aqui algumas questões de alguns internautas, vou ser telegráfico, também já não temos muito tempo, mas aqui umas questões de um amigo que escreve o seguinte: como pode a UNITA falar de reconciliação nacional ou capacidade de reconciliar melhor os angolanos quando não consegue reconciliar-se com as vítimas de famílias que foram brutalmente mortas, especialmente as famílias Xingunji, Sangumbo e Vakulakata? Não há ninguém, nenhum membro dessas famílias, família Xingunji, família Vakulukuta, família nacional e outra. Vakulakata. Como? Sangumba. Sangumba e Vakulakata. Não há ninguém desses que pode dizer que o partido está-lhe a rejeitar, ou pelo contrário. Pelo contrário. Nós fizemos uma declaração em que dissemos que houve erros. Eu, pessoalmente, fui ao CUNEN, reuni os mais velhos, todos, reuni o povo, havia mais de 1000 pessoas. Primeiro falei só com os mais velhos, depois com o povo todo, na presença desses mais velhos, e a minha surpresa foi a seguinte: quando eu disse, olha, o partido no seu percurso também cometeu erros, houve problemas aqui, o caso do Vakulukuta, por aí fora. Sim. E falei de outras questões. Quando passei a palavra ao povo que estava reunido, que me escutava, começaram a falar de outras situações, menos esta. Fiquei preocupado, porque achei que não entenderam, não quiseram ligar aquilo que eu disse. E eu pedi ao meu intérprete para transmitir bem. Então, o que eu disse não vos interessa, não ouvi nada, ninguém reagiu. A reação foi a seguinte: nós todos vivemos esses problemas, sabemos o que se passou. Já lá foi, já se passou muito tempo. O que queremos agora é sair deste sofrimento. Libertem-nos do sofrimento que estamos a passar.
O resto são coisas da história. Portanto, não há ninguém que pode dizer que está a ser marginalizado, está a ser ignorado, e não é verdade. Não é Bem, verdade. aqui, Agora, deixa-me só ver portanto, aqui. se me permitir acabar essa questão, Sim. da parte do partido não há nada do que se diz. Agora, da parte de alguns parentes desses companheiros que pereceram, pode haver, e eu conheço aqui e acolá, o outro que diz tem que fazer. Mas, Esta pergunta tem uma segunda parte que é a seguinte. Quando é que a UNITA vai aceitar estas mortes como crimes e não minimizá-las como passíveis e devolver os corpos aos seus entes queridos, que também são africanos e gostariam de enterrar os seus entes queridos conforme a tradição africana? E especialmente porque estas pessoas que lideraram estas matanças, como por exemplo Cami Pena, Roque Macuva, Niceto Gato, Bégia, Kalala, ainda estão vivos, e alguns com uma reforma confortável do exército e outros ainda ativos. Eu, em relação a isso, gostaria de dizer, já o disse em ocasiões diferentes, que temos que louvar a decisão do presidente João Lourenço de ter achado que seria importante instituir esta comissão que está a debater sobre a questão das vítimas do conflito angolano, ou de conflitos angolanos. Eu penso que havia, se estivéssemos com a capacidade de imitar o que os sul-africanos fizeram, seria ainda melhor. Conselho da Verdade, é isto, perdão. A Comissão da Justiça e Verdade e Justiça. Eu acho que Angola, infelizmente, não está em condições de conduzir um processo como aquele que os sul-africanos conduziram. Portanto, este processo, que ainda assim não satisfaz toda a gente, creio que é uma manifestação. Mas este processo aqui é interno do vosso partido, em concreto, não? Está bem. O que o presidente João Lourenço estabeleceu nesta comissão estão também pessoas de outras sensibilidades políticas. Portanto, está-se a procurar, não direi tanto resolver, mas, de um lado, reconhecer o que se passou no passado, mas também confortar, de certa maneira, as famílias que têm os seus parentes, os seus membros que foram vítimas desses conflitos. Portanto, eu penso que esta é a via. Agora, é um processo bastante polémico. Nem todos podem dizer o que está dito aqui. Primeiro, como eu digo, havia leis, havia normas que deviam ser cumpridas. Pelo menos aquilo que eu vi. E, deste lado, há, por exemplo, na minha maneira de ver, o processo do 27 de maio, por exemplo, que teve mortes de um e do outro lado. É verdade que houve excessos, mas na UNITA também houve casos quase idênticos. Quando se parte para uma tentativa de golpe de Estado, do tipo de golpe de Estado, você tem de estar preparado que ou vai matar, vai vencer o outro, ou é vencido.
Então, eu não quero aprofundar essa questão, porque, como eu digo, o passado é o passado, não é bom, foi negativo. Então, naquilo que é negativo, se nós quisermos construir, de facto, uma nação reconciliada, uma nação sobre bases sólidas, nós precisamos de reconhecer esses erros e fazer essa reconciliação. Se enveredarmos pelos processos de isto é crime, vamos, fulano, se calhar há alguns casos que podem configurar crimes pura e simplesmente. Mas há outros que vão levantar outras situações. Então, ao invés de procurarmos resolver, estaremos a levantar, não é, outras situações que ainda vão complicar o processo. Muito bem. Duas questões. Primeiro, qual é a sua opinião sobre este gesto? Sobre este gesto ou a ação do Presidente da República ou do Governo em fazer possível com que os restos mortais de Dona Savimbi hoje descansassem em Lupitanga. E segundo, uma questão que eu quero fazer, acha que, isso hipoteticamente falando, obviamente, não é? Se Jonas Savimbi, Olden Roberto e Agostinho Neto, se hoje pudessem ressuscitar, ficariam contentes com Angola que encontrariam hoje? Bom, começando por esta parte da pergunta, eu acho que não. Eu acho que não. Há coisas que estão a acontecer que, na minha maneira de ver, podem configurar até uma traição aos ideais que levaram os nossos maiores a envolver-se na luta que levaram a cabo. Para a primeira questão, eu penso que é um passo. Não há nada que repare a perca de uma vida. Nada. As vidas perderam-se. Por que demorou tanto tempo este processo? A devolução não, a entrega dos restos mortais do Dr. Jonas Savimbi. Uma coisa que o Presidente João Lourenço resolveu em 2 anos. 18 anos, praticamente. Mas é um passo significativo. A demonstração de boa vontade. E, mais uma vez, nós sabemos que não foi fácil para ele fazer isso, porque há no seio da sua organização e no seio dos angolanos aqueles que pensam o contrário. Portanto, creio que foi preciso alguma coragem, alguma determinação, algum sentido patriótico para se fazer esse gesto. É de louvar, portanto, mas costuma-se dizer que o prego embutido numa madeira pode ser retirado, mas o furo fica lá. Portanto, para as duas questões que se referiu, eu penso que esse aspecto pode-se pôr em consideração, mas, mais uma vez, a experiência que estamos a viver aqui no nosso país não é única de angolanos. Outros países passaram por situações idênticas, algumas de forma pior que a nossa. Portanto, nós não podemos viver olhando apenas para o passado. Olhemos para o passado como lição que nos dá ou que nos indica o caminho para o futuro. Portanto, pensemos como consolidar, como solidificar as bases da construção do futuro da nossa nação. E o passado sirva exatamente de lição para que o que se fez na época passada não volte a repetir-se.
Bem, sabe que nós temos aqui o duplo sabor de ver-vos na Assembleia numa relação fraterna, de irmandade, os vários partidos angolanos numa boa convivência, e olhamos para trás e pensamos assim, bem, vivemos uma guerra terrível, grotesca, que ceifou milhares de angolanos pelo país inteiro, uns direta ou indiretamente afetados, e hoje reparamos que afinal perdemos tempo. E a questão que ele coloca é a seguinte: nós às vezes perguntamos, mas os senhores acabam de um lado e do outro, têm laços familiares, conviviam entre vocês, famílias, e hoje, felizmente, a guerra acabou. O senhor há de escrever as suas memórias um dia, não é? O que é que o senhor levará consigo quando partir para a eternidade, para outro mundo? Bom, há coisas interessantes que ocorrem e que ocorreram entre nós. Até 1975, eu tinha amigos que cresceram comigo, que foram para a escola comigo, foram para o exército português comigo, para o funcionalismo comigo, mas que vieram os movimentos da libertação, de repente ficamos inimigos.